Olá, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e nos vídeos passados nós falamos sobre os padrões de reversão. Aliás, se você não viu ainda, eu sugiro ir lá dar uma olhada para entender de modo mais abrangente. A gente vai deixar na descrição deste vídeo o link. Hoje a gente vai dar continuidade aos padrões de continuação que vão ser divididos em 3 vídeos. Especificamente no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os triângulos simétricos, ascendentes e descendentes. E no segundo vídeo será abordado sobre bandeiras e flâmulas e no último será sobre formação de cunha e formação de retângulo. Então se você quiser saber mais, cola nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Galera, vamos lá, prestem atenção e anotem aí. Os padrões gráficos que eu vou falar nesse vídeo, eles são chamados de padrões de continuação. E normalmente esses padrões eles indicam que quando o preço ele se encontra, por exemplo, lateralizado no gráfico, nada mais é do que uma pausa apenas na tendência predominante, que no próximo movimento ela vai seguir na mesma direção da tendência. Esse fato ele vai diferenciar esse grupo de padrões dos padrões dos vídeos anteriores, que geralmente vão indicar uma reversão de tendência relevante que está em progresso. Outra diferença entre os padrões de reversão e de continuação vai ser a sua duração, o tempo. Os padrões de reversão normalmente eles demoram mais para se formar e vão representar mudanças de tendências importantes. Por outro lado, os padrões de continuação geralmente têm duração menor e eles vão ser classificados com mais precisões como padrões de curto prazo ou intermediário. Importante você lembrar, observar o uso constante do termo geralmente. Todos os padrões gráficos lidam necessariamente com tendências gerais, não com normas rígidas, então sempre vai haver exceções. Bom, galera, geralmente os triângulos eles são padrões de continuação, mas às vezes eles funcionam com padrões de reversão. Embora os triângulos eles costumam ser considerados padrões intermediários, ocasionalmente eles podem aparecer em gráficos de longo prazo e podem assumir uma relevância na tendência, né? Por exemplo, o padrão cabeça e ombros ele é o padrão de reversão mais conhecido, né? E às vezes ele é considerado um padrão de consolidação. Eu sei que tem uma ambiguidade, mas exceções acontecem. Os padrões gráficos geralmente eles se inserem nas duas categorias citadas, né, ou reversão ou de continuação. E eles vão determinar o que o mercado fará em boa parte do tempo. A gente vai começar esse vídeo, nosso vídeo de padrões de continuação com o triângulo, a figura triângulo. Há 3 tipos de triângulo, o simétrico, o ascendente e o descendente. Cada tipo de triângulo no gráfico ele tem uma forma ligeiramente diferente e implicações de previsão diferente. As imagens na tela aí mostram o exemplo da aparência desses triângulos. O triângulo simétrico mostra 2 linhas de tendência convergente, a linha superior descendente e a linha inferior ascendente, a linha vertical à esquerda que mede a altura do padrão e vai ser chamada de base. O ponto de interseção à direita, onde as 2 linhas se encontram, também é chamado de vértice. Já o triângulo ascendente vai ter uma linha inferior que é crescente com uma linha superior que é plana ou horizontal, como mostra a imagem. O triângulo descendente, como a imagem em tela, por contraste ele vai ter uma linha superior em cima em declínio com uma linha de fundo plana horizontal. Bom, a gente vai ver detalhadamente a interpretação de cada um. Na imagem em tela a gente tem um exemplo de um triângulo simétrico de alta. Observe as 2 linhas da tendência convergente, elas se convergem, né? Um fechamento fora de qualquer uma dessas linhas de tendência vai completar o padrão. A linha vertical à esquerda é a base e o ponto à direita, onde as 2 linhas se convertem é o vértice, né? Já nessa outra imagem nós temos o exemplo de um triângulo ascendente. Observem que a linha superior ela é plana e a linha inferior ela é crescente, então geralmente esse vai ser um padrão de alta. E nessa terceira imagem é o exemplo de um triângulo descendente. Vocês vão observar que a linha do fundo ela é plana e a linha em cima é declínio, ela é em declínio. Geralmente vai ser um padrão que os preços eles vão cair após o triângulo, após o fechamento do triângulo. Galera, se liguem, o triângulo simétrico geralmente é um padrão de continuação. Ele vai representar uma
pausa na tendência que está ocorrendo e depois de que a tendência original ela é depois a tendência vai ser retomada. No exemplo da imagem em tela, a tendência anterior ela estava em alta, de modo que as porcentagens favorecessem uma resolução na consolidação triangular de alta, e se a tendência fosse de queda, o triângulo simétrico teria implicações de baixa. Então a exigência mínima para a formação de um triângulo são 4 pontos de reversão. É importante você lembrar que sempre são necessários 2 pontos para você traçar uma linha de tendência, a fim de, se você traçar uma linha de tendência com duas, uma em cima e embaixo, uma LTA, uma LTB, né, formando um triângulo, então você vai ter 4 pontos. Nessa imagem, nota que no ponto 1 é onde começa a consolidação na tendência de alta e os preços recuam para o ponto 2. Então, eles se recuperam e atingem o ponto 3, que está abaixo do ponto 1. A linha de tendência superior, ela pode ser traçada quando os preços caírem abaixo do ponto 3. Olhem aí que o ponto 4 ele vai ser mais alto do que o ponto 2, que é a linha inferior ascendente, ela só pode ser traçada quando os preços aumentarem, né, a partir do ponto 4, e é nesse ponto que o analista, que o trader, ele começa a suspeitar que ele está lidando com um triângulo simétrico. Aí você vai ter 4 pontos e 2 linhas de tendências convergentes. Galera, embora a exigência mínima ela seja de 4 pontos de reversão, muitos triângulos também, eles vão ter 6 pontos. Bom, em resumo, o triângulo ele vai fornecer uma combinação interessante de preço e tempo. As linhas de tendência convergente elas vão conferir ao preço os limites do padrão e também vão indicar em que ponto o padrão ele foi completado e a tendência ela é retomada pela perfuração, pelo rompimento da linha de tendência superior, né? No caso de uma tendência de alta. Um fato importante para a gente se atentar é sobre o volume. O volume ele tem que diminuir à medida que leves oscilações de preço elas se estreitam no triângulo. Então essa tendência de volume se contrair, ela vai se aplicar a todos os padrões de consolidação. Contudo, entretanto, todavia, pessoal, o volume ele deve subir de modo considerável no rompimento da linha de tendência que vai completar o padrão. Por exemplo, o movimento de retomada ele deve ter um volume pequeno com atividade maior quando a tendência ela for retomada. Há 2 outros pontos sobre o volume que a gente tem que considerar. Como no caso dos padrões de reversão, também o volume é mais importante na alta do que na queda. Um aumento de volume ele vai ser essencial à retomada de uma tendência de alta em todos os padrões de consolidação. O segundo ponto é sobre o volume, é a mesma atividade de trade, ela tem que diminuir durante a formação do padrão, então uma expansão atenta vai indicar se o volume ele está ocorrendo durante os movimentos ascendentes ou descendentes. Então em uma tendência de alta, por exemplo, o volume ele tende a aumentar um pouco durante os repiques e diminuir na queda. Os triângulos ascendentes e descendentes, eles são variações do triângulo simétrico, mas eles vão ter implicações de previsão diferente. A imagem mostra aí um exemplo de triângulo ascendente. Observem que a linha da tendência superior, como eu havia mencionado, ela é horizontal, enquanto que a inferior ela está subindo, pessoal. Esse padrão ele vai indicar que os compradores eles estão mais agressivos do que os vendedores. Então, esse é considerado um padrão de alta e é determinado pelo rompimento da alta. Os triângulos ascendentes e descendentes eles vão apresentar uma diferença importante em relação aos simétricos. Não importa em que ponto da estrutura da tendência os triângulos ascendentes ou descendentes aparecem, eles vão ter implicações de previsão muito definida. O triângulo ascendente é de alta e o descendente ele vai ser de baixa. O triângulo simétrico, em comparação, é inerentemente um padrão neutro. Contudo, pessoal, isso não vai significar que o padrão simétrico ele não tenha valor preditivo. Ao contrário do padrão simétrico, ele é um padrão de continuação. Então, o trader ele precisa simplesmente observar a direção da tendência anterior e pressupor que a tendência ela vai continuar. Então, um triângulo descendente é apenas uma imagem de espelho do ascendente e geralmente vai ser considerado um padrão de baixa. Galera, por hoje é só. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa seu like, compartilha e comenta. Se vocês querem aprender também como estipular os alvos
após o rompimento desses triângulos. Eu espero encontrar todos vocês no próximo vídeo. Abração. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.